Oi, 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 eu sou Mércia Galdino e esse é o Hilo Lab Talk. Se você ainda não nos conhece, o Hilo Lab Talk é uma extensão da agência Hilo Lab Creative. Se você quiser seguir para conhecer um pouco mais de nós, esse aqui é o nosso Instagram. Você vai ser muito bem-vindo, você vai ser muito bem-vinda. Eu vim contar um pouco como foi que surgiu a Hilo Lab, né? Que é a agência de marketing, gestão e vendas. Nós entregamos soluções nessas abas. Então, se você tem alguma dor, algum problema no teu negócio ou em algum projeto que você tem que envolve ou gestão, ou marketing, posicionamento, vendas, assuntos que estão dentro dessa margem, né, desse globo de assuntos, fala comigo que a gente vai conseguir te dar a melhor solução. A Hilo Lab, antes de se chamar Hilo Lab, a agência Hilo Lab, ela se chamava IES Digital. Foi assim que surgiu, né? Como eu comecei dentro desse mercado? Eu tinha uma pessoa, um profissional, que eu estava muito próxima dele e eu decidi pegar todo o talento dele e colocar na rede social. No offline, ele tinha um bom posicionamento, ele era um bom profissional, ele comunicava muito bem e ele conseguia se envolver com as pessoas. Só que tudo isso era só no offline. E eu percebi que ele tinha um potencial gigantesco para alcançar pessoas e potencializar os projetos dele. E aí eu comecei a pegar aos poucos e trazer ele para esse mundo. Fiz um Instagram para ele, comecei a postar, né, coisas sobre ele. Usei o storytelling, né, para poder comunicar a história dele, gerar conexão, gerar identificação, atrair pessoas, né, aproximar essas pessoas dele. E ao longo dos anos, aplicando algumas estratégias, desenvolvendo com ele projetos, ele conseguiu chegar a um patamar que antes ele não estava, né? Que a gente chama que saiu do ponto A para o ponto B. Então, tudo começou com uma pessoa, né? Onde eu identifiquei que essa pessoa tinha talento, né? Tinha um propósito muito legal para comunicar e que isso poderia não somente impactar a vida de outras pessoas, mas gerar também recursos para ele. Através desse trabalho, ele conseguiu ter um aumento de faturamento e uma escala em questão de posicionamento. As pessoas passaram a conhecer muito mais ele e ele até hoje está atuando dentro do mercado. Então, assim surgiu a IES Digital. Após isso, eu consegui outros clientes. Então, comecei a prestar serviço social media. Esse foi meu primeiro serviço para outros clientes, né? Para salões, para profissionais liberais, lojas e assim por diante. E também para mim, porque como eu prestava esse tipo de serviço, presto esse tipo de serviço, eu também me beneficiava dele. E eu comecei a utilizar isso para mim também. Depois que eu comecei a trabalhar como social media, eu comecei a desenvolver outros tipos de serviço. Eu tinha uma esteira de produto, uma esteira de serviço, e eu comecei a prestar, né, a entregar essas soluções. Então, eu comecei a dar mentorias, consultorias para pequenos empreendedores, a fim de que eles, de fato, transformassem o posicionamento deles dentro do Instagram. O Instagram hoje é uma ferramenta, ele não é o todo, mas ele é um caminho, é um meio onde você consegue vender mais, né? Se você se posiciona com estratégia, com visão, com identidade, principalmente, né? E com bom acompanhamento, porque se você não sabe fazer tudo isso, o ideal é que você tenha um acompanhamento. E eu comecei a fazer esse tipo de serviço, né? Ministrar esse tipo de serviço. E assim foi surgindo a IES Digital. Depois de um tempo, eu senti a necessidade de fazer um rebranding, né? De mudar toda a estética, de mudar o nome também e de reposicionar minha agência no mercado de uma forma diferente. E aí surgiu a Hilo Lab. E por que Hilo Lab? E aí já vamos para uma outra história que se conecta com a agência. Há uns anos atrás, em 2017, eu comecei a empreender e eu comecei a vender bijuterias. Eu chamava o nome da loja de Hilo Closet. Hilo é um termo da moda, né, que tem como intenção unir algo caro, algo de luxo, com algo acessível. E esse termo se chama Hilo. Então, achei super interessante e coloquei o nome da loja Hilo Closet. Na época, foi quando começou a surgir aquelas lojinhas online. Nem era tão como hoje, sabe? Era de fato o início ali, né? Eu costumo dizer que eu comecei quando tudo era mato. Então, quando tudo era mato, eu comecei ali com a loja. E a loja foi crescendo, virou uma pequena confecção e de Hilo Closet, né, como eu também queria me reposicionar com a loja, virou Hilo Body.
porque de fato a gente só vendia body, né? O nosso produto principal eram bodies. Ficamos especialistas em desenvolvimento de body, que são maiôs. Inclusive esse aqui, né, que eu estou usando, é da Hilo Body. A Hilo Body hoje ela está em stand-by, está paradinha no momento, mas em breve nós voltaremos e quem sabe você também vira uma cliente nossa, né, da nossa loja. E aí, como, né, eu queria fazer um grupo de empresas, eu queria ter negócios que se conectassem, eu pensei, por que não criar uma agência, botar o nome da agência, que tem a ver com Hilo? E deixar tudo ali no mesmo meio, né? Hilo Body. E aí foi quando eu pensei em fazer Hilo Lab. Lab vem de laboratório, né? Então, a ideia é que nós somos um laboratório criativo para entregar soluções criativas para empreendedores que querem se posicionar, vender mais, né? E não só isso, mas ser visto de uma forma diferente dentro do mercado, tá? Nós não entregamos apenas soluções com base em padrão, sabe? Nós, de fato, desenvolvemos uma comunicação especializada para o seu negócio, para a identidade dele. Então, assim surgiu a Hilo Lab e estamos aí já há 7 anos, 7, 8 anos aproximadamente, entregando soluções dentro do mercado, tá? Para empreendedores e para empresas, né? Porque além de prestar serviço para consumidor final, que a gente chama de B2C, nós também entregamos serviços para B2B. Ou seja, se você é uma agência e você quer uma mão de obra, quer alguém que possa te dar um suporte nas suas atividades, nós também fazemos esse tipo de serviço, né? Então, nós somos uma agência de solução B2B e B2C também, né? Para o consumidor final e para outras agências. Essa é a Hilo Lab. E eu convido você a seguir no Instagram para conhecer um pouco das nossas soluções. E se você tem algum problema dentro do teu negócio, seja ele pequeno, médio negócio, se você é iniciante, se você pensa em empreender, né, mas ainda não sabe por onde começar, nós temos soluções para você, tá? Então, fala com a gente, fala comigo, que nós iremos juntos fazer o melhor para o teu negócio. É isso, e eu te vejo no próximo vídeo.